Então, quem você vai votar? Ai, menina, não é tipo, claro? Oxi, você tem certeza? Com tudo isso que estão falando dele? Mas o que estão falando dele? Você tem que ver. É mesmo? Uhum. Ele parece tão honesto. Pois é, as aparências, viu? Pois é, gente, Édipo, sim, o Édipo que todo mundo conhece, que tem a Jocasta, o Édipo, esse mito aí grego fortíssimo, agora o Édipo virou um político na nova versão. Foi totalmente repaginado pela adaptação do Robert Icke, que é um dramaturgo inglês, que resolveu trazer Édipo para a contemporaneidade. Então a gente tem um Édipo político em plena campanha, dentro do seu gabinete, prestes a ser eleito. Essa peça ela é da companhia Círculo de Atores, que a gente já falou aqui inúmeras vezes dele. E é bom você ir assistir a companhia Círculo de Atores, que ela nunca decepciona. Nunca, nunca. Gente, é uma companhia incrível, maravilhosa, assim. O elenco é praticamente o mesmo. Ela é uma companhia já muito tradicional em São Paulo. Às vezes aparecem alguns convidados e que sempre traz um enriquecimento ali para a peça. E como a Neném falou, a gente não tem nenhum medo quando a gente vai assistir, porque é uma peça que a gente vai assim, com a paz de Deus, do tipo, olha, essa vai sair um vídeo com certeza. Porque como vocês sabem, a gente só fala de peças que a gente gosta, e quando a gente não gosta, a gente tem o trabalho de assistir a peça e perde, né? Porque perde conteúdo, porque a gente não vem aqui reclamar, a gente só vem falar de coisa boa. A gente assistindo essa peça, logo de início, ela já nos ambienta para o que vai acontecer. Porque essa peça ela tem os telões assim durante todo o percurso do teatro e que tem diversas entrevistas com o político que é o Édipo. Então são pesquisas falando como ele está posicionado nas eleições, entrevista com ele. Então tudo ali vai nos ambientando de quem é esse Édipo, o que vai acontecer. É muito interessante porque, como a gente vai numa peça direcionada chamada Édipo, a gente geralmente imagina a peça grega, com o coro, com as pessoinhas usando aquelas roupas antigas, porque é o tradicional, quem nunca, né? E quando a gente chega e já tem esse baque tecnológico escancarado na nossa cara, como o Neném falou, com essas entrevistas, é como se fosse um jornal em pleno dia de eleição, imagina assim no Brasil, com pesquisa boca de urna, com gente entrevistando, com gente fazendo projeção. Então é isso que a gente vai vendo em vários telões, não é um só não, são vários telões ao longo do teatro. Com essa quebra de expectativa já de cara, porque antes da peça começar, é a peça antes da peça, a gente já vai sendo instigado. O que será que vem por aí? Como será que vão representar o Édipo? Principalmente a gente que não conheceu o texto repaginado do Robert, a gente ficou assim, o que será que vem aí? Como será que vai ser feito? Como será que isso vai ser trazido pra gente? E é trazido de um jeito muito inteligente porque a gente não imaginava que podia ser dessa forma, e ele nos coloca também em perspectiva com o que aconteceu quando Sófocles resolveu escrever essa peça lá há mais de 2.500 anos. A peça é ambientada no comitê de campanha deles, no escritório de comitê de campanha. Então imagina assim, você que já assistiu um filme onde tem a campanha política, alguma série. Tem sempre aquele comitê onde fica todas as pessoas assessoras, o candidato, a família, todo mundo. É nesse ambiente que vai se passar a peça. Começa assim e quando fecham as urnas, começa um relógio em contagem regressiva. Então assim, daqui 2 horas vai sair o resultado. E aí o relógio em contagem regressiva fica naqueles telões que a gente viu as entrevistas. Então a gente está o tempo todo sabendo que em 1h30 aquilo vai ser revelado. Alguma coisa vai acontecer, pelo menos a gente vai saber quem é o candidato vencedor daquilo tudo. E essa peça, ela já tá com o Édipo tendo a certeza de que vai ganhar. Então tudo ali tá resolvido. Aí você fica questionando, tá tudo resolvido, o Édipo vai ganhar, a gente nem sabe quem é o opositor dele, porque nem entra em questão. O que vai acontecer? O que vai acontecer nessa história? E realmente acontece o que a gente já conhece, mas de uma forma totalmente nova. Porque Jocasta tá casada assim com Édipo, eles são um casal muito apaixonados, incríveis, assim. Nossa, que encanto pelos dois, a gente torce pelos dois. Mais ou menos. A gente fica pensando, mas será que mudou a história então? A gente pode torcer por esse casal? Será que tá alguma coisa nova? Mas não é nada novo, tá tudo ali. Ai meu Deus, como você vai imaginar? Você acabou de votar, eleger, é a pessoa que tá tendo uma relação incestuosa.
É muito complicado. Muito complicado. Como que isso tudo vem à tona? O Édipo é um ser humaninho com muitas qualidades. Ele é um fofo. Ele é um fofo. Ele é um candidato que eu votaria. Porque ele é um querido. Ele quer mudar realmente as coisas, ele quer melhorar. Então ele é muito... ele tem muito compromisso com a verdade. Ele é questionado por adversários, pela população, tipo assim, você é um estrangeiro, você vai mostrar sua certidão de nascimento? Ele, não, hoje eu vou mostrar minha certidão de nascimento, vocês vão ver tudo certinho, que não tem nada, eu não tenho nada a esconder. Só que aí que tá. A mãe adotiva do Édipo, ela aparece querendo o tempo todo conversar com ele, contar pra ele um segredo que ela nunca tinha falado antes. E a gente, que já conhece a história, a gente imagina exatamente o que vai acontecer. Porque se descobrem que o Édipo é casado com a mãe biológica, vai dar um problemão. Imagina! Né? Cai fora, gente! Não, e é muito difícil, porque você tá acompanhando a história e você já conhece a história normalmente, né? Eu creio eu que vocês também que estão assistindo a gente também conhecem Édipo, né? Aí você fica... Eles são lá tudo romântico, uma cena quente, uma cena... É porque não é só romance, é sensual. É super sensual, eles dois muito sensuais, assim, a gente... Não, parem com isso! Pelo amor de Deus! Vocês não podem fazer isso, para... Eles têm filhos na história já, né, óbvio. Também tem na original e também tem nessa versão. Aí a Lid falava, ele já tem filhos, tipo, já aconteceu isso antes, em algum momento, a gente só tá assistindo dessa vez. A gente só tá observando dessa vez. A história original, a gente não vê tanta interação dos filhos assim. Na verdade, nas peças que a gente assistiu, os filhos nem aparecem. Eles aparecem na peça posterior, que é a Antígona, e aí já tem toda a questão dos irmãos terem brigado pelo governo, tal, da cidade. E aí, então, a gente tem a Antígona que quer enterrar um dos irmãos. Isso daí é o praxe. Então, nesta peça, neste Édipo, a gente vê a Antígona e a gente vê a personalidade dela, que é exatamente como eu imaginava que ela seria depois de conhecer a história de Antígona, né, da peça posterior. A gente vê que a Antígona é uma mulher muito forte e muito determinada. E ela não tem medo nenhum de ir contra o pai, ou contra a mãe, ou contra quem quer que seja, para mostrar o ponto de vista dela. E eu achei que é um link muito interessante com a peça posterior, né, da Antígona. Porque a peça posterior, ela justamente mostra esse ímpeto da Antígona. Isso de que vou fazer o que eu acho certo e ponto. Não importa se vocês vão querer me matar, não importa o que vocês vão falar de mim, eu vou fazer o que é certo. E isso é mostrado um pouco nessa peça. E nessa peça, as duas mulheres em cena, elas são exatamente assim, elas são extremamente fortes, elas são donas do seu destino, assim, sabe? Elas não ficam esperando a ordem do homem, o que o homem vai acontecer. Não, elas são determinadas, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, e pronto, acabou. Então teve momentos que até o Édipo se mostrava submisso ao Jocasta. Então as mulheres são muito fortes nessa peça. Uma coisa que eu achei muito bem construída são os diálogos que acontecem no decorrer da peça, mas que eles são quase uma moldura da peça. Independente da história que é contada na peça, qual é a história da peça? Resumindo, é a eleição do Édipo. Então, durante essa eleição que a gente vai esperando, quando vai sair o resultado, esperando até mesmo que a mãe dele vai contar, essa história principal, a gente tem as historinhas que levam a peça até o final. Então a gente tem os diálogos, eu anotei aqui pra gente não esquecer. Da mãe adotiva com a Antígona, a gente tem da Antígona com Creonte, o diálogo do Édipo com a Jocasta, a gente tem do Édipo com Polinices e do Édipo com a mãe adotiva finalmente. Então é muito interessante esses diálogos que vão dando corpo, que vão formando a peça em paralelo com a linha de continuidade da peça, que a gente não esquece que tá lá a contagem regressiva acontecendo. Uma situação que eu achei muito emblemática é o quanto o Édipo desconfia do Creonte, que é justamente seu cunhado. E que quem conhece a história da peça, e quem não conhece também eu vou te contar um spoiler, porque você deveria conhecer em algum momento da sua vida, é que o Creonte é quem acaba assumindo o governo depois que o Édipo descobre que era casado com a mãe. E aí na peça fica essa desconfiança, o Édipo o tempo todo, Creonte, você que queria o governo, você que quer isso e aquilo. E originalmente isso não é demonstrado muito, que o Creonte que realmente queria, aparentemente ele queria era ajudar o Édipo. E na peça também mostra isso, que o Creonte fica tipo meio,
cara, o que você tá falando? Eu tô tentando te ajudar. Só que o Édipo tá o tempo todo desconfiando dele, desconfiando que ele sabotou, desconfiando que ele colocou alguma coisa ali pra acontecer. O Édipo não confia nadinha nele. Como a gente já acompanha essa companhia de teatro há algum tempo, a grata tarefa de perceber o quanto eles são plurais como atores. Então a gente já viu o mesmo ator que faz um mocinho fazendo um vilão, o mesmo ator fazendo um personagem muito ríspido, sendo fofo, enfim, uma coisa assim de louco, e a gente percebe a capacidade técnica de cada ator, e é maravilhoso isso. Durante a peça, tem alguns destaques óbvios, que é o Sérgio Mastropasqua, que faz o Édipo. A gente tem um xodó por ele. Ele então, é maravilhoso. Então vocês nos perdoem, meio apaixonada por ele. A gente tem um crush nele. Ele é incrível, ele nunca decepciona. Além dele ser um fofo como pessoa, ele é um ator Ele é muito, muito bom. Então a gente adora quando ele aparece, que geralmente a gente vê. E quando ele faz um personagem muito maior, a gente fica assim, ai, que bom que ele tá aparecendo bastante. E ele traz um carisma, a gente sente vontade de agarrar o Édipo e falar, cara, você é maravilhoso, não cutuca essa ferida, deixa aqui. Ninguém precisa saber, ninguém precisa saber. Deixa pra lá, por favor. Deixa abaixo, vamos ficar quietinho aqui. E ele traz todo esse carisma, ele consegue nos colocar nessa situação de não julgar o Édipo, pelo contrário, de tentar falar assim, ai, a culpa não é sua, querido. A culpa é daquele vidente que não devia ter falado nada, que atrapalhou toda a peça, entendeu? Sim. A culpa é dele. E a gente fica torcendo pra que ele vença a eleição junto, porque ele realmente é um candidato que a gente gostaria que existisse pra gente poder eleger, assim. Então, a gente fica na torcida com a vitória dele também. E a Jocasta, que é feita pela Clarissa Bujanra, ela é uma mulherona, sensual, uma coisa, um acontecimento, um fenômeno. A gente fica o tempo todo falando assim, também quem não ia se apaixonar por essa mulher? Olha a força dela. Ela é muito forte. Nossa, ela demonstra a fortaleza dela, assim, é impressionante. O jeito mesmo. que ela anda, o jeito que ela se comporta, que ela aceita. Fala, que mulher! Uma mulher admirável, uma mulher que você paga um pau mesmo. Então é difícil, né? A gente entende. E um personagem que ele é controverso é justamente o Creonte, que eu falei que a gente não sabe, a gente acha que ele não tá fazendo nada de errado, mas ele tem um comportamento de quem tá fazendo. Ele é meio largado, meio debochado, ele fica meio na defensiva o tempo todo, e a gente fala, ai, caraca, você aí tá... tem, né? Aí tem mesmo, hein? E ele é feito pelo Rodrigo Scarpelli, que tá brilhante também. E a direção ela é feita pela Clara Carvalho, que é maravilhosa. A gente já tinha assistido Clara Carvalho diversas vezes, ela interpretando através do círculo de atores, mas agora é a primeira vez que a gente assiste ela dirigindo, e ela foi maravilhosa, porque a direção ela foi incrível, imprescindível mesmo. Coisa que eu achei assim incrível, muito bonita, muito bem feita, é a sonoplastia da peça, que ela nos aclimata o tempo todo. Então, elementos mesmo de sonoplastia que a gente vai entendendo, não só entendendo, a gente vai entrando na cena, percebendo tudo como os próprios personagens percebem. E uma coisa que é a chave de ouro e que a gente fica, na verdade, a peça toda a gente fica se perguntando se vai dar certo, é justamente a danada da contagem regressiva. Porque a gente fica, será que eles fizeram direitinho mesmo? Será que vai dar certo? E sim, já é um spoiler, mas é pra você... melhor. É bom pra ansiedade, né? Não só bom pra ansiedade, mas assim, na nossa deu muito certo. Na de vocês escrevem aqui se deu certo também. Sim. Porque vai que foi sorte, né? Sorte de estreia. Eu acho que não, porque a Clara não ia decepcionar a gente, não, né? imagina. Mas então vocês escrevem, deixa aqui, tipo assim, na minha, ó, deu certo também. Constatação muito boa. Quando a gente vê ali o relógio zerando e o pessoal chegando com o resultado, é uma satisfação enorme. Então, vale muito a pena. Uma virginiana ferindo tudo assim, juntinho, tudo ficando perfeitinho. Nossa, absoluto cinema. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. E também siga a gente nas nossas redes sociais, tudo @albergue72. E nós somos o canal Albergue72, o canal que entra em furada. Pra você não ter que entrar.